Paz do Senhor, irmãos e irmãs. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia no Salmo de número 90. Convido a todos neste momento para se colocar de pé. Cumprimento também os irmãos e irmãs que estão neste momento acompanhando ou vão acompanhar depois pela internet. Nós queremos dizer que você é muito bem-vindo a este momento de culto, de adoração. Nós vamos ler neste momento o Salmo de número 90. Aqueles que estiverem em casa terão uma oportunidade também de preparar a sua ceia. Então prepare o seu cálice, o seu pão e espere o momento para que você possa, junto conosco, tomar a ceia do Senhor. Salmo de número 90 diz assim: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, e Tu formaste a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Amém? Eu gostaria que nós fizéssemos a leitura junto. Na verdade, eu vou fazer a leitura e vocês vão falar. Logo depois da frase, vocês vão repetir bem forte. Tá bom assim? Vamos lá? Senhor, Tu tens sido nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem, e Tu formaste a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és o meu Deus. Vamos aplaudir bem forte. Louvado seja o nome do Senhor. Pai querido, neste momento nós queremos abrir este culto. Neste momento, Senhor, nós já estamos em atitude de oração e de adoração. Receba, Senhor, o nosso louvor. Receba, Senhor, a nossa adoração. E derrame sobre nós a Tua unção nesta manhã, Pai. Nós colocamos tudo diante de Ti. Libere sobre nós a Sua graça e misericórdia, porque de eternidade a eternidade Tu és Deus, Deus poderoso, Deus santo, digno de receber toda a honra e toda a glória. Receba agora o louvor da Sua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos adorar ao Senhor, em nome de Jesus. Nós Te adoramos nesta manhã, Senhor. Nós glorificamos o Teu santo nome, pois não há outro como Tu. Só o Senhor é o Deus todo-poderoso. Só o Senhor é o Deus eterno. De eternidade em eternidade, Tu és o nosso Deus. Você pode levantar suas mãos aos céus e declarar isso. Obrigado, Jesus. Obrigado. Agradeça a Ele por esta manhã. Agradeça a Ele por você estar aqui, por ter louvado esse Deus eterno, esse Deus soberano, esse Deus incomparável. Te adoramos, te adoramos. Aos pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim quero Te ofertar.
mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, então diga: não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Você que pode, levanta suas mãos aos céus e declare: te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. eu te louvarei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Vamos cantar todos do início mais uma vez. Vamos dizer que nós queremos estar perto. Diga: Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. ao Senhor nesta manhã. Tudo que há em mim, eu quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvo, as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei. Levanta sua voz. Te louvarei. Se nós te louvamos, Não importam as circunstâncias, te adorarei. adorarei somente Somente a ti, Jesus. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares. Alguém
teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. As promessas do Senhor são incomparáveis, aleluia. Você pode glorificar o nome de Jesus nesta manhã. Você pode exaltar o nome de Jesus nesta manhã. Oh, glória a majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos. Poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas para mim. Aleluia. 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 E tendo caído em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm fartura de pão e eu padeço de fome? Voltarei, vou me encontrar com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti. Não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um de seus empregados. Então o pai, ouvindo aquelas palavras, como se as ignorasse, correu, o abraçou e o beijou. E disse aos seus servos: trazei agora a sandália, a roupa e o anel.
porque o meu filho estava morto e ressuscitou. O meu filho estava perdido e foi encontrado. Eu quero que neste momento você feche os seus olhos. Pai querido, neste momento nós queremos pedir perdão pelos nossos pecados. Sabemos que temos pecado contra Ti e contra o céu. Sabemos que temos falado coisas que não deveríamos, pensado o que não deveria estar no nosso coração. Perdoa, Senhor, pelo bem que deixamos de fazer e pelo mal que, mesmo não querendo, está sempre diante de nós. Deus, queremos confessar agora os nossos pecados e dizer: Pai, somos dependentes de Ti. Perdoa, Senhor, toda a nossa iniciativa de um dia nos afastar, de ir embora, de sair da Tua casa, de deixar de dar atenção aos Seus preceitos. Ah, Senhor, perdoa toda a nossa necessidade de desvincular o Senhor da nossa vida. Ainda que por alguns momentos, por alguns minutos, por algumas horas, perdoa, Senhor, porque nós sabemos que não podemos ficar desconectados de Ti. E agora, Senhor, com os nossos pecados perdoados, oramos para que o Senhor receba o nosso louvor. Agora, Senhor, com os nossos pecados perdoados, consagramos os elementos da ceia do Senhor, porque quando o Filho voltou, teve para Ele uma festa, e nesta manhã o Senhor prepara uma festa diante de cada um de nós. Então receba, Senhor, neste momento a oração de consagração e de humilde acesso. Ó misericordioso Pai, nós humildemente Te imploramos que nos santifiques com o Teu Espírito e consagre agora as dádivas do pão e do vinho, a fim de que o pão que vamos comer seja a comunhão do corpo de Cristo e o vinho que vamos beber seja a comunhão do sangue de Cristo. Concede-nos a graça, Senhor, de alcançar a unidade da fé e crescer em todas as coisas naquele que é o cabeça, Jesus Cristo nosso Senhor, a quem pertence o poder, a honra e a glória para todos sempre. Consagrado estão, Senhor, os elementos do pão e do vinho. Pão que simboliza o corpo, vinho que simboliza o sangue. Deus, nos abençoe, nos perdoando. E agora aceite mais um louvor, Senhor, que nós queremos declarar ao Senhor agora, em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar adorando ao Senhor. Deixou o céu me encontrar, aqui não é o seu lugar. O amor é assim, o mundo não conheceu. Seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho
sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, sim, tu és. Aleluia, você pode dar um forte aplauso a Ele nessa Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. O Ministério de Louvor está liberado. Daqui a pouquinho nós vamos celebrar juntos novamente. É momento da palavra. Eu gostaria que os irmãos se assentassem. Se há alguém em pé, nós temos a possibilidade de colocar cadeiras aqui à frente. Ou se há alguém lá fora precisando de voltar, se assentar, nós temos ainda algumas possibilidades aqui à frente, na frente da piscina. Amém? Queridos, nós vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 26 e 29. E eu gostaria que você saísse e voltasse rapidamente, porque logo depois da mensagem nós teremos a ceia do Senhor. Marcos, capítulo 4, do versículo 26 ao versículo 29. Ótimo. Estão todos felizes? Amém. Glória a Deus. Eu também estou muito feliz. Deus tem nos abençoado de maneira soberanamente. Marcos capítulo 4, versículo 26 e até o versículo 29. Nós estamos então falando sobre as parábolas do reino. Na semana anterior nós falamos sobre a parábola do semeador e temos também falado sobre outras parábolas que fazem alusão ao reino de Deus, e sabemos que as parábolas se trata de um recurso de linguagem muito utilizado por Jesus para ensinar os seus discípulos. Sempre que Jesus fazia um milagre, sempre que Jesus atuava de uma maneira sobrenatural, logo depois vinha uma palavra de conhecimento, de sabedoria. E por muitas vezes, quando as pessoas faziam perguntas diante da multidão, Jesus falava por parábolas. Em alguns momentos nós percebemos Jesus dizendo: eles ainda não podem entender, mas vocês que são meus discípulos, certamente entenderão. E nós entendemos que nós estamos aqui numa comunidade de discípulos e discípulas do Senhor Jesus, amém? Quem é discípulo e discípula, levante a mão e dê um glória a Deus. Nós somos os discípulos e discípulas de Jesus no século 21. Então vamos ler a parábola. Disse Jesus ainda: o reino de Deus é como um homem que lança semente na terra. Ele dorme e acorda, de noite e de dia, e a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. A terra por si mesma frutifica. Primeiro aparece a planta, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo manda cortar com a foice, porque chegou a colheita. Nós vamos ler mais uma vez, versículo 26. E Jesus disse ainda: o reino de Deus é como um homem que lança a semente na terra. Ele dorme e acorda,
de noite e de dia, e a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. A terra por si mesma frutifica. Primeiro aparece a planta, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo manda cortar com a foice, porque chegou a colheita. Pai de amor, nós agradecemos ao Senhor por esse momento. Te agradecemos ao Senhor por esta manhã, por esses cânticos. Em especial agora, te agradecemos pela leitura e pela palavra do Senhor que vai falar ao nosso coração. Muito obrigado por tudo. Ministra sobre nós sua bênção, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, o título desta mensagem é A Semente que Cresce em Silêncio. E uma das coisas mais difíceis, eu não sei para você, mas para mim, é quando nós, ou quando eu preciso esperar alguma coisa que eu quero muito, mas que eu não consigo ouvir absolutamente nada. É aquele momento em que você está diante de uma expectativa. Você espera que algo aconteça, no entanto, você já fez a sua parte. Você já fez a semeadura. E nada resta mais a fazer, senão aguardar a colheita. E na nossa vida, muitas coisas podem se assemelhar a isso. Nós semeamos em muitas áreas. Em especial, nós semeamos no reino. Mas nós semeamos na vida de pessoas, nós semeamos na nossa educação, nós semeamos nos nossos filhos, nas nossas filhas. Nós criamos expectativas e nós sonhamos com o dia da colheita. Nós investimos parte daquilo que temos na expectativa de um dia colher os frutos maduros do investimento que nós fizemos. Investimento sempre nos mostra com clareza que nós desejamos colher, que nós desejamos que a semente seja potencializada, fertilizada, multiplicada, para que possamos colher. Como diz a parábola do semeador, uns a 30, outros a 60 e outras a 100 por um. A parábola da semente, que cresce silenciosamente, é contada apenas no Evangelho de Marcos. E ela vem após a parábola do semeador e a parábola da candeia. E a candeia nos lembra o quê? A candeia nos lembra a luz, que é a palavra. A luz que ilumina o nosso coração e os nossos olhos, para que possamos permanecer atentos. É óbvio que, depois da semeadura, o homem precisa ficar atento às ervas daninhas, aos espinhos, mas na verdade nada mais que isso ele pode fazer. O texto é muito claro, diz assim: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente na terra, depois dorme. Acorda de noite e de dia, e a semente germina e cresce, não sabendo ele como. A verdade é que há mistérios no reino de Deus. A verdade é que o nosso compromisso é semear.
mas existem mistérios. Aquele homem, depois de ter feito a semeadura, ele não podia ver o que estava acontecendo debaixo da terra. Ele não podia acompanhar o processo. Ele não podia perceber como aquelas sementes estavam germinando. Então ele acordava, ele dormia, ele olhava e por muito tempo ele não via o resultado daquilo que ele havia semeado. Eu tenho certeza que há nesta manhã muitas pessoas que já fizeram semeaduras e que estão aguardando. Quero declarar que no tempo certo, Deus dará o crescimento. Na parábola do semeador, a ênfase não está no ouvinte da mensagem. Na parábola anterior que nós pregamos, a ênfase estava no ouvinte da mensagem. Quando nós falamos sobre a parábola do semeador, porque ele saiu a semear, uma parte caiu à beira do caminho, outra caiu sobre a pedra, outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram junto e a sufocaram. Mas teve uma parte que caiu em boa terra. Talvez Jesus fale desta parábola do homem que semeia, justamente para enfatizar para os discípulos que agora ele muda. Não é mais o ouvinte que precisa receber a instrução. A parábola do semeador estava com ênfase no ouvinte. Porém, essa parábola está com ênfase repousada na limitação humana. Olha para o seu irmão e diga assim: você é limitado. E a ênfase desta parábola vai nos mostrar exatamente esta limitação humana, ou seja, a total dependência de Deus. Nós escolhemos se semeamos ou guardamos a semente. Mas neste caso o homem semeou e agora ele precisava descansar. Dormia e acordava, olhava e não via nada, mas em silêncio, secretamente, Deus estava trabalhando. Eu quero dizer, nesta manhã profética, que talvez você não esteja vendo, mas nesse momento, Deus está trabalhando na sua semeadura. Talvez tenha sido, como eu disse, a forma de Jesus dizer o seguinte: olha, na parábola anterior, 3/4 das sementes se perderam. Apenas 1/4 caiu em terra boa. Mas eu quero dizer para vocês, eu sou fiel para cuidar daquelas que caíram em terra boa. Então, em primeiro lugar, nós devemos semear. Em segundo lugar, nós devemos semear em terra boa. Nós não devemos desperdiçar semente. Nós não devemos sair semeando sem pensar, sem planejar, sem olhar a qualidade do solo. Os elementos desta parábola me chamam muito a atenção e ela também me traz uma realidade muito espiritual. A semente representa a palavra de Deus. O solo tem o mesmo significado da parábola do semeador, porque o solo representa o coração do homem e da mulher,
como sendo esta terra fértil que recebe semente. E finalmente, a outra figura desta parábola é o semeador, que representa aquele que semeia a semente do Evangelho. Jesus está falando para os seus discípulos: terra boa, coração bom, semente é a minha palavra. Semeador, não se decepcionem com solos rochosos, com solos pedregosos, com solos cheios de espinhos, mas creiam que boa parte da semente caiu em terra boa e ela vai produzir para a glória de Deus. Pode aplaudir o nome de Jesus. Essa parábola não tem qualquer interesse em engrandecer a pessoa do semeador. É uma decisão que nós temos que tomar: ou nós semeamos, ou nós comemos a semente. Quando você colhe, você guarda no celeiro, mas você precisa separar uma parte desta semente. Você não pode comer toda a semente. Parte dessa semente são os investimentos que você precisa fazer. Se você quer ter uma vida melhor, se você quer se aposentar. Então, parte desta semente você precisa semear, para que no ano seguinte você tenha uma nova colheita. A semeadura faz parte de todo aquele e de toda aquela que é orientado pelo Senhor, porque o Senhor trabalha também através das leis da natureza. Ele rege sobre as leis do tempo e da natureza. Essa parábola, então, não engrandece a pessoa do semeador, porque semear é um ato de inteligência. Olha para o seu irmão e diga assim: semear é um ato de inteligência. Não coma todas as sementes. Guarde um pouco, para que você possa semear, para que você possa investir, para que sua colheita possa crescer. Ela não está centrada no semeador, ele é simplesmente um homem que lançou a semente na terra, em obediência à palavra de Deus. E aqui fica alguma coisa assim, parece que ele é alguém displicente, que não se importa muito, mas ele se importa. É que este homem, iluminado pela candeia que é a luz, ele tem a sabedoria de compreender que algumas coisas dependem dele e outras dependem de Deus. Olha para o seu irmão e diz assim: algumas coisas dependem de você e outras dependem de Deus. O problema às vezes é que nós queremos fazer a parte que pertence a Deus e deixamos de fazer a nós. Ele dorme e acorda, sem saber como as sementes se desenvolvem. O texto bíblico diz tão somente que primeiro vem o quê? A planta. E aí ele começa a olhar para o campo e surge a plantinha. Ainda muito pequenininha. Depois, a planta cresce e surge o quê? A espiga. E depois da espiga, os grãos
enchem as espigas. Essa é a diferença entre o trigo e o joio. Diz um outro texto do Evangelho que alguém, por maldade, semeou joio no meio da plantação de trigo de uma outra pessoa. E eles cresceram juntos. E quando foram colher, perceberam que havia joio no meio do trigo. E perguntaram para o Senhor: o que faremos? Vamos cortar o joio? E o Senhor disse: não cortem o joio, porque eles são semelhantes. Ao cortar o joio, você corre o risco de também cortar o trigo. Deixe que cresçam juntos. No dia da colheita, vocês vão pegar o trigo e vão separar os frutos. Já o joio vocês vão pegar e lançar no fogo que não se apaga. Porque na verdade o joio e o trigo têm a mesma aparência. A aparência física é a mesma, só que não tem pendão que dê frutos. Então aqueles que têm espiga e se dobram por causa do peso das sementes que enchem as espigas, é trigo. Aqueles que não se dobram, aqueles que não dão espiga e nas suas espigas têm frutos, é joio. Então no dia da colheita, vêm os ceifeiros e colhem o trigo, guardam o trigo no celeiro e queimam o joio no fogo que não se apaga. Para avançarmos diante desta mensagem tão maravilhosa, tão poderosa, ele também não sabe, mas a semente independe da sua ação. Você lançou. Quantas mães têm orado? Quantos pais têm orado? Quantas pessoas têm acreditado? Mas você não vê sinais? A semente, meu querido, cresce silenciosamente. Não há possibilidade de ver os sinais por muito tempo. Mas no silêncio, Deus trabalha na sua vida e na sua semeadura. A segunda pergunta que eu gostaria de fazer, que é uma pergunta retórica: o que podemos aprender? Jesus, com as parábolas, tinha essa intenção. Ele queria que as pessoas aprendessem alguma coisa. O que nós podemos aprender a partir desta parábola escrita, ou pelo menos acontecida no primeiro século, sendo que nós estamos agora no século 21? O que podemos aprender, irmãos e irmãs? Na vida não há como apressar o crescimento da semente. Na vida não há como apressar o crescimento da semente. Eu vou dizer novamente: na vida não há como apressar o crescimento da semente. Lançai sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, Ele cuidará de vós. Por que estáis preocupados?
com que haveis de vestir ou de comer? Vosso Pai Celestial não sabe? Ele não alimenta os pardais? Ele não cuida do lírio do campo que nasce, cresce e depois morre? Não cuidará de cada um de vós? Não valem vocês muito mais do que os lírios do campo ou do que os pardais que ele alimenta? Isso vale para muitas áreas da sua vida, e isso vai tocar no coração de pessoas de forma diferente. Eu quero dizer a você, receba isso como uma palavra que possa falar a sua necessidade. Deus não fala a mesma coisa com todas as pessoas. Neste lugar, Deus fala a mesma palavra para tocar em situações de muitas pessoas. Não tente acelerar o crescimento da semente. Seu papel é semear. Seu papel é cuidar. O papel de Deus é dar o crescimento. O semeador já tinha feito o que podia. Talvez muitos de nós já temos feito o que podíamos. Muitos de nós já fizemos tudo o que podia. Talvez você nesta manhã está dizendo: sim, pastor, eu concordo, eu já fiz tudo o que eu podia fazer. Então lembrem-se, você já fez tudo o que podia. Você não pode acelerar o processo. O processo depende de uma série de circunstâncias, da natureza e do próprio Deus. O semeador tinha feito tudo o que podia, ele semeou, só lhe restava aguardar o resultado. Querido irmão, querida irmã, se você já semeou, se você já fez tudo o que podia, agora só lhe resta aguardar o resultado. Há momentos que o seu conhecimento, a sua experiência e tudo o que você acumulou de cultura ou de recursos financeiros ao longo da vida é insuficiente. Eu tenho experiência. Você pode ter experiência em relação à sua vida profissional, à sua vida ministerial, mas haverá momentos em que a sua experiência, ou aquilo que você buscou como sabedoria, ou até mesmo uma condição confortável, ou até mesmo o prestígio social que você tem, não vai dar conta de resolver esse silêncio que muitas vezes nos incomoda. Porque o processo é processo. Tentar acelerar o processo da semente é um erro, porque nós podemos matá-la. Você pode matar uma semente, basta você colocar muita água, revolver a terra, tentar interferir num processo
que já está pronto. A única coisa que você tem que fazer é esperar. Olha para mim, a única coisa que você pode fazer é esperar. O crescimento ou a maturidade é Deus quem produz. Através das experiências que Ele está fazendo e realizando, mas que os seus olhos não podem ver. Não ignore o potencial da semente que você semeou. Olha para mim, diga bem forte: eu não posso ignorar o potencial da semente que eu semeei. Por que que você está questionando o potencial da semente que você semeou? Por que que você está tentando interferir no amadurecimento de uma semente cujo crescimento não depende mais de você? Você já fez tudo o que podia. É preciso confiar plenamente na sabedoria de Deus. E para terminarmos, existem processos que não podem ser acelerados. Isso foi no ministério do semeador e continua sendo um mistério. Isso foi um mistério para o semeador e continua sendo um mistério para você hoje. O silêncio e a obediência aos processos é que nos preparam para grandes realizações. Diga comigo assim: o silêncio e a obediência aos processos é que nos preparam para grandes realizações. Quando eu cheguei aqui, 40 dias depois, a igreja fechou, eu perguntei: meu Deus, o que eu vou fazer? Conversei com a administração e disse: gastem o menos possível, pare tudo, porque nós não sabemos o que vai acontecer. Eu estou no meu 5º ano. No ano da pandemia, nós começamos a construção do prédio e já terminamos. Já revitalizamos a igreja e pintamos pelo menos 2 vezes. Já recebemos centenas de pessoas. Estamos construindo a igreja da criança. As nossas contas estão pagas para a glória de Deus. Não tem sobrado, não tem faltado. Deus tem mantido os frutos. Porque de eternidade a eternidade, Ele é Deus. Então, a ênfase não está no semeador, mas no Deus que faz germinar, crescer e amadurecer a semente. Agora veja como você semeia. Porque quando eu cheguei aqui, eu não tinha nada nas minhas mãos. Eu só podia semear. Estou no meu 5º ano e hoje eu posso ver quantos frutos Deus já deu por conta da semeadura que todos nós fizemos para a glória de Deus. Quero deixar algumas frases para vocês para a gente terminar. O silêncio e a obediência aos processos é o que nos preparam para grandes colheitas. Eu quero então falar 6 frases e a gente vai terminar com essas 6 frases. Cada uma delas é uma bênção de Deus para a sua vida. Eu não vou explicar, porque são frases para você pensar. Depois eu posso mandar pelo WhatsApp. O silêncio e a obediência aos processos é o que nos preparam para grandes realizações. Este é o modo de Deus.
o modo como Deus te surpreende nas grandes realizações. Pode aplaudir o Senhor? Semeie e aguarde. Semeie e não interfira. Semeie e acredite, porque este é o modo como Deus te surpreende nas grandes realizações. Aquele que controla a natureza alimenta em silêncio a esperança de quem semeia. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Terceira palavra profética sobre a sua vida. Ele muitas vezes vai te manter no vazio silencioso dos bastidores da colheita. Eu vou repetir. Ele muitas vezes vai te manter por muito tempo no vazio silencioso dos bastidores da colheita, porque enquanto você espera, Ele trabalha. E você tem que ficar esperando nos bastidores da colheita, silenciosamente. Quarto, você verá os resultados da semente que foram lançadas em boa terra, sem ignorar o potencial da semente lançada. Foi lançada em boa terra? Ela tem potencial para crescer, Deus dará o crescimento. Em quinto lugar, é o mais difícil, parece o mais simples. Confie no Senhor e espere nele. Levante as suas duas mãos e diz: eu preciso, nesta manhã, confiar no Senhor e esperar totalmente nele. E por último, e não menos importante, penúltimo, nesse processo, você só pode fazer duas coisas. Diga: eu só posso fazer duas coisas nesse processo: semear e esperar o dia da colheita. De todas as coisas, desde a semente que germina, da planta que cresce, da espiga que brota e dos grãos que brotam na espiga, você não pode fazer nada. Você só pode fazer duas coisas nesse processo: semear e colher. E eu profetizo que você vai colher! Vai colher muito! Você vai ver o resultado da semente que você semeou em boa terra. Ela tem potencial. Levante a sua mão e dê glória a Deus. O investimento que você fez não foi perdido. O investimento que você fez vai dar resultado para a glória de Deus. E agora sim, finalmente, mais uma vez, espere o dia da colheita, porque você já semeou. Surge a planta, depois a espiga e no final o grão cheio e maduro da espiga. Irmãos e irmãs, eu termino esse sermão desta manhã dizendo: um dia Deus tornará visível o resultado de tudo o que você semeou em silêncio. Que Deus te abençoe. E o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: este é o meu corpo. Fazei isso todas as vezes que o comerdes em memória de mim.
Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Eu convido neste momento a todos os irmãos e irmãs da diaconia que já, não espere, que já comece a distribuir os elementos, nesse momento, enquanto nós cantamos uma canção. Você vai receber neste momento, neste exato momento, o cálice do pão e do vinho. Está convidado à mesa todos aqueles que estão em comunhão com Cristo e com a sua igreja. Se você está em comunhão com Cristo e com a igreja de Jesus Cristo, você pode tomar o cálice. Eu estou escondido na beleza do meu Criador, pois estou revestido da pureza do meu Salvador. Não existe mais vergonha, roupas brancas ele me vestiu. Temor e culpa, me justificou em seu amor. Entrei nos aposentos do meu rei e ele me convidou para sentar à mesa. Está posto em tua presença. Cristo me fez digno em seu amor. Eu estou escondido na beleza do meu Criador. Aleluia. Todos já receberam? Amém? Quem não recebeu, levante a mão. Traz uma para o pastor, por favor. O Ministério de Louvor recebeu? Obrigado, está aqui. Aquele que está em casa, ou aquele que vai acessar esse culto ao longo da semana,
Tenha a oportunidade neste momento, como eu disse no início, de preparar o seu suco de uva. Estamos dando esse tempinho para você separar o suco de uva. Se você não tiver o suco de uva, separe um pouco de água, pegue um pedacinho de pão, e faça conosco. Bendito seja a Ti, ó Pai, pelas dádivas do pão e do vinho. Bendito seja o Senhor pelo fruto da videira. Bendito seja o Senhor pela multiplicação das sementes que se tornaram trigo e alimentaram seu povo. Obrigado, Deus, por esse símbolo que o Senhor disse que nós deveríamos fazer em memória de Ti. Eis o meu corpo, que foi oferecido por vós. O castigo que estava sobre ele nos deu a paz. E pelas suas pisaduras neste mundo, fomos nós sarados. João diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós em carne. Este é o corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos comer todos juntos em nome de Jesus. E ele então tomou o cálice de vinho e disse: este cálice representa a nova aliança do meu sangue, feita por cada um de vós. Ele estava dizendo que iria para a cruz, que o seu sangue seria vertido como sacrifício único, perfeito e eterno. Mas este ato precedeu para que os seus discípulos ficassem sabendo por todo o tempo, e nós também, que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o nosso pecado. Eis o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos tomar todos juntos, em nome de Jesus. Abra sua boca e dê glória a Deus. Abra sua boca e glorifique o nome do Senhor. Abra sua boca e exalte, 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 exalte o Todo-Poderoso, o Senhor do céu, o Senhor da terra, o Senhor Todo-Poderoso. A Ele toda honra, a Ele toda glória. A sua igreja resplandece, a sua igreja está unida a Jesus. A tua igreja se reúne em teu nome, e toda glória, todo o poder e toda honra a ti, somente a ti, Jesus. Obrigado, 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 Jesus. Aleluia, amém, aleluia. Você pode se assentar, querido irmão, querida irmã. Sente-se neste momento, abra os seus olhos. Neste momento nós vamos fazer o ato de consagração também, é primeiro domingo, dos elementos, dos alimentos que você vai trazer. Nós estamos estimulando que no primeiro domingo seja o dia da primícia. Se você trouxe os seus alimentos, você pode colocar nessas cestas. E é momento de você trazer seu dízimo e a sua oferta,
como você também pode colocar ali, por favor, coloque a arte do QR Code ou da conta da igreja e você pode fazer eletronicamente. Essa semana nós daremos um passo importante. Nós estamos comprando a ferragem, né? Já foi demolido, já foi tirado as colunas anteriores. Está chegando a ferragem e também a laje da Igreja da Criança. E nós precisamos assumir esse grande desafio. Então venha, pode trazer o seu dízimo, a sua oferta, pode trazer a sua primícia para que a gente ofereça aos mais necessitados. E você pode fazer o seu dízimo e a sua oferta de forma física, aqui no gasofilácio, ou de forma eletrônica, pelo QR Code ou pela conta da igreja. Pai de amor, em nome de Jesus, nós abençoamos a sua igreja e pedimos que o Senhor multiplique esses recursos para a honra e glória do nome de Jesus. Amém e amém. Se choro dura uma noite, alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Obrigado, Jesus, pelos seus filhos e filhas, por esta oferta, por esses dízimos, por essas primícias, que ao longo desta semana o Senhor continue abençoando os seus filhos e que muita provisão, Senhor, venha para a sua casa nesta semana, para que nós possamos concluir essa primeira fase da vida da igreja. Te agradecemos, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos e irmãs, estamos terminando o nosso culto. Apenas atenção para um detalhe. Hoje nós teremos o culto das 17h30 normalmente e teremos o culto às 19h, onde nós receberemos muitos irmãos e irmãs à comunhão da nossa igreja. Vocês, eu acho que não ouviram direito. Nós vamos receber às 19 horas muitos irmãos e irmãs da comunidade da igreja. Amém? Aleluia. Então vai ser uma grande festa no culto das 19, tá? Então vou dar apenas esses dois avisos. A pastora teve que atender uma pessoa, está orando por ela. Então o culto das 17h30 e depois o culto das 19 horas vai ser um culto de muita festa, né? Porque nós receberemos, eu não sei quantos, mas eu acho que mais de 20 pessoas à comunhão da igreja nesta noite. Aleluia. Amém. Então, neste momento, nós vamos orar. São 10h25. A escola dominical pode ir até 11h25, né? Para dar pelo menos uma hora aí para vocês. Tá bom? Dia de Santa Ceia sempre passa um pouquinho mais do horário, né? Por mais que a gente se policie, eu me policiei, mas também a gente não pode deixar de trazer a mensagem que vem de Deus para a vida da igreja. Amém, meus irmãos? No mais, nos outros domingos eu vou me policiar, muito mais. Mas hoje é Santa Ceia,
há um desconto no dia de Santa Ceia, tá bom? Então vamos orar e vamos para as nossas classes, em nome de Jesus. Pai de amor, Pai, obrigado, Senhor, pelos professores e professoras que têm se dedicado, que têm orado, que têm preparado as suas aulas, seja com eles, sejam com elas, sejam com os alunos e alunas, e que possamos ter um período de escola dominical muito abençoado, em nome de Jesus. Nós abençoamos cada classe. Pai, dê a sua bênção, dê o crescimento, em nome de Jesus. E que o amor do Deus Pai, o Todo-Poderoso, a redenção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce consolação do Espírito Santo, seja sobre a sua vida hoje e permaneça para sempre. Amém e amém. Você pode seguir para a sua sala, para a sua classe. Aqui no templo ficará a célula matriz, tá bom? Deus te abençoe.